Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada pela companhia. Ótima tarde a todo mundo que está chegando aqui com a gente agora. É sempre uma honra contar com a sua audiência, com a sua presença aqui no nosso programa, a sua participação pelo nosso WhatsApp. É sempre uma alegria estar com vocês todas as tardes. Bem, hoje vamos aprender juntos mais uma vez. Vamos descobrir como fazer renda neste verão, nessa época do ano aqui. Começo de ano, será que dá para fazer renda extra? Dá sim, e a gente vai descobrir como já já. Além disso, nós teremos um bate-papo super importante sobre como quebrar ciclos emocionais na família. E vamos também descobrir quais são os cuidados especiais necessários com a pele sensível. Tem alguma dúvida sobre esses temas? Quer participar do nosso programa, fazer uma pergunta às nossas convidadas do dia? Você já pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. Olha aí o número aparecendo na sua tela. DDD 11, número 33375886. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais. A Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bem, hoje a gente vai começar com uma dica de renda extra para essa época do ano, com uma especialista no assunto. Quem está aqui com a gente é a Oliana Ferreira, empresária e autora do best-seller A Dona do Negócio. Tudo bem, Oliana? Bem-vinda! Muito obrigada mais uma vez, é uma delícia estar aqui com vocês. Sempre uma alegria pra gente também. Oliana já esteve aqui outras vezes e sempre enriquecendo, trazendo conhecimento pra gente e ajudando muito, principalmente nessa questão do empreendedorismo feminino, né, Oliana? Isso mesmo. Qual que é a diferença, Oliana, do fazer renda em outras épocas do ano e agora no verão? É muito importante que a gente esteja atento às sazonalidades, né? O ano tem vários períodos e o varejo, ele cria essas datas e esses períodos para que a gente consiga ter momentos e picos de venda maiores. Geralmente, janeiro é marcado pelas liquidações, né? Pelas promoções. Sim. A galera gastou bastante no final do ano, presente e tal, Natal. E janeiro é marcado pelas promoções. E aí a gente tem uma boa oportunidade de pegar a onda dos grandes varejistas, né, das grandes promoções e usar isso a nosso favor. Fora outras possibilidades que a gente tem de motes que acontecem no início do ano que a gente pode usar para vender também. E aí, eu vou pedir para você falar disso já já, mas antes eu gostaria de saber, né? Muita gente, a gente tem a impressão, pelo menos, de que muita gente segura a carteira, segura o bolso nessa época do ano por causa dos impostos a mais, né? Que chegam justamente em janeiro, material escolar, uniforme. Não é isso? É um bom momento para fazer renda extra? É um bom momento quando você usa dessas situações. Justamente isso. Exatamente. Todo mundo sabe que começo do ano é mais complicado porque tem impostos, enfim, os impostos veiculares, tem a questão escolar. Mas todo mundo sabe também que verão é férias e que as pessoas se planejam para isso, né? Então, o dinheiro ele está mais curto, na verdade, ele tem mais competidores, mas o dinheiro circula e as pessoas estão dispostas a gastar em situações específicas ou por oportunidade, que é o caso das promoções. Então, se você usa estrategicamente esse período, por exemplo, no Volta às Aulas, a gente tem muitas possibilidades e oportunidades de renda extra. Então, se você tem um pouquinho de habilidade manual, você pode vender adesivo, encapar apostila, né, encapar livro. Existem muitas possibilidades. Tem fardamento, né, tem outras possibilidades que você pode estar usando, aproveitando Volta às Aulas, criando materiais escolares personalizados, né? A gente tem, quem tem filho pequeno sabe que a criança vai para a escola com uma quantidade de caneta e volta com menos. Então, personalizar é uma excelente saída, toda mãe busca. Sim. E que se você tem, com o que você tem em casa, já dá para fazer uma renda extra. Então, usar da sazonalidade é muito importante. E tem outros nichos também que, por exemplo, emagrecimento, né?
Emagrecimento é uma pauta do final do ano, né? É meta de começo de ano. Começo de ano a gente faz aquela lista ali de metas, né? De coisas que a gente pretende realizar, né? Alcançar ao longo do ano todo. E, para a maioria das pessoas, o emagrecimento, a perda de alguns quilos está lá. E é pesquisa, autocuidado, bem-estar. O mercado de bem-estar e autocuidado, no verão, explode. Então, todo mundo vai buscar alternativas de emagrecimento, as pessoas buscam bronzeamento, as pessoas buscam mais depilação, unha, cabelo. Sim. Então, se você tem alguma habilidade com autocuidado, com bem-estar, revendedoras de mais produtos, um nicho, né? De cosmético bomba nesse período do ano. Às vezes você nem tem nem faz isso ao longo do ano, mas se você tem um dinheirinho guardado e investe numa quantidade de cosméticos, você consegue fazer uma revenda, ganhar uma grana extra. É um mercado que está crescendo absurdamente, que eu estou olhando muito cuidadosamente para ele como uma dona de negócio, é dos perfumes. Os perfumes árabes, os perfumes do Oriente Médio estão invadindo o nosso mercado por 2 motivos. O primeiro, pela alta qualidade, Sim. pela grande fixação e boa. pelo baixo custo. Esse mercado tem sido invadido. Então, tipo, todo mundo gosta de um bom perfume, todo mundo gosta de um bom cosmético. E se você tem ali para sua família, tem uma possibilidade de mostrar algo nesse sentido, é extraordinário. Então, tem várias possibilidades da gente fazer uma graninha extra no verão. Muito bacana você trazer tudo isso. E eu comecei aqui o programa falando que você muitas vezes já esteve aqui falando sobre empreendedorismo feminino. Mas aí eu lembrei, eu conheço algumas pessoas, alguns homens que têm entrado nesse mercado de revenda de perfume. Perfume está em altíssima e essa entrada do mercado do Oriente Médio aqui para nós, porque eles são fortíssimos nas fragrâncias. Quando as pessoas pensam em perfume, pensam nos franceses, né? Sim. Mas o Oriente Médio, eles têm... Se destacado. Muito, por conta do custo mais baixo. Tá. E a beleza das embalagens, o aroma das fragrâncias e tal. Então, tudo isso tem ajudado. Se você tem um dinheirinho, quer começar com uma coisa que você... A gente fala na gestão de negócio que é montinho, montão, né? Uhum. Você pega um montinho de dinheiro, aí você vai, investe numa coisa, dobra aquele dinheiro, aí aí faz um montão, aí pega uma parte daquilo, compra mais produto e assim você vai criando e gerando uma renda. É isso, começa com um pouquinho. E com o seu relacionamento. Porque às vezes a pessoa pensa, mas eu vou vender aonde? Isso é uma pergunta. Mas como é que dá para fazer uma renda extra se eu não tenho um ponto físico no verão? Cara, com o seu relacionamento, na igreja, né, com as pessoas que você frequenta. Se a pessoa trabalha também, no trabalho, é ali um ambiente que ela pode vender. Uma outra coisa que a gente estava falando de emagrecimento, né, dentro desse assunto autocuidado, emagrecimento, já que todo mundo comeu bastante no fim de ano... Estamos aí nessa lista. Então, em janeiro... Os desafios de emagrecimento, né? E as entregas online via WhatsApp, grupos de WhatsApp, quando você interage com outras pessoas. Então, se você é um profissional liberal da área da saúde, né? Nutricionista, fisioterapeuta, personal trainer, essa galera fica com a agenda mais ociosa no início do ano, porque a galera tá de férias. Sim. Você pode empreender grupos de emagrecimento em que a pessoa paga uma taxazinha para estar junto com você, você faz o acompanhamento ali via WhatsApp e tal. Isso tem crescido muito também. Uma outra forma de você fazer uma renda extra e te ajudar a ganhar uma grana nesse período em que a sua agenda está mais baixa. E o grupo é muito bacana porque um membro do grupo incentiva o outro ali, né? Vai colocando os resultados, né, ali, e as pessoas ficam ali cheias de estímulo mesmo, né? Para começar a se exercitar, para comer mais saudável, troca receita. É uma beleza, né? É que a gente, no grupo, a gente tem essa coisa do pertencimento.
Então, a gente pertence àquele grupo, aquelas pessoas... Se um está fazendo, eu me sinto desafiado a fazer. Tem um aplicativo que está bombando, né, de desafio do treino, que os amigos fazem um grupo lá dentro, e aí o outro vai para academia, não porque teve vontade de ir, mas porque vai perder no desafio, Sim. entendeu? Então, isso estimula realmente, e os profissionais da área, as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento a respeito disso, podem usar disso para fazer um grupo. E mesmo que você não seja da área da saúde, convida um parceiro, convida alguém, um amigo que seja da área e empreende você um grupo junto com ele. Sim. E isso vai trazer bem-estar, uma grana extra e ainda vai perder uns quilinhos, né? É sempre bom, né? A gente busca sempre perder mais alguns. E a gente estava falando aqui no começo de material escolar, né? Estamos justamente nessa época, né, do material escolar. E aqui no nosso programa a gente já trouxe muitos artesãos, artesãs que ensinam a personalizar material escolar. Então, vou deixar essa dica para você agora. Se você perdeu os nossos programas, você pode acessar todas as nossas edições lá no YouTube, Hit TV Oficial. Acesse a playlist do nosso programa e você pode ver, rever e rever novamente todas as nossas edições com os artesãos ensinando a personalizar muito material escolar, viu, gente? Legal deixar essa dica aqui também, né? Qualquer dia desse eu quero voltar para mostrar meus dotes aqui, porque... É mesmo? É, porque eu tenho uma gráfica que chama A Dona do Papel, você pode procurar no Instagram aí, A Dona do Papel, e a gente também ensina. A gente está voltando agora com um canal para o YouTube para dar mais tutoriais, e eu adoro. Esse é o meu negócio, né? A dona do negócio tem um negócio de brinde, de gráfica, e eu falo isso, e aproveitando a pauta, eu botei um vídeo lá no meu Instagram falando disso. Muitas marcas acham que janeiro é um mês morto, né? Que o verão é morto, que o ano só começa em março. Gente, o verão é um palco para sua marca. Então, se você tem um pequeno negócio, você tem que aproveitar as oportunidades, porque o brinde, o pequeno artesão que faz o brinde, né? Que faz ali algo com o nome das empresas, use esse discurso, porque o brinde é uma parte da sua empresa que o cliente leva com ele, né? Que ele fica ali lembrando sobre o negócio, e posicionamento de marca na cabeça das pessoas é algo muito importante, porque talvez você não esteja precisando comprar um livro agora, mas quando você pensa em um livro de negócio, eu acho que eu estou no seu top 5 ali, né, de livros e pessoas que você pensa quando pensa em empreendedorismo. E isso é muito importante, é estar sempre posicionado na mente das pessoas. E é isso que o brinde faz. Então, no verão, existe muita circulação do brinde e muitas possibilidades de uso. E você tem que posicionar a sua marca. Então, o verão, eu falo que essa época do ano é uma das épocas mais prósperas. E que se a gente tiver um pouquinho de estratégia, souber aproveitar, você não só faz uma renda extra, como talvez você descubra um novo negócio. Outra coisa que eu vejo bombar também, não só agora, o ano todo, mas principalmente agora nas férias, que o pessoal está em casa, né? E muitas vezes não quer ficar cozinhando, é comida. Com né? certeza. Principalmente nos condomínios. Eu vejo o pessoal vendendo muita comida, o pessoal está de férias, eu quero pegar uma comida sua, uma marmita. 3 coisas, a galera que sabe cozinhar, que quer fazer uma renda extra, 3 coisas interessantes. Uma, congelados, marmitas congeladas, principalmente as fitness, as leves, né? Comida leve, comida saudável, as marmitas congeladas. 2, as marmitas prontas para comer, já aquecidas, que você envia na hora da refeição. E doce. Doce. Que a gente está falando de emagrecimento, mas ao mesmo tempo a gente quer o quê? A gente quer um bom doce. Mas emagrecer não é eliminar tudo da vida, não. É comer com equilíbrio, entendeu? Não é para comer todo dia, mas também não precisa deixar de comer para sempre. Eu malho para comer, querida. Não é isso? Eu malho para comer, querida. Então, assim, a gente tem possibilidades. Então, o bolinho no pote, sabe? O docinho, o brigadeirozinho ali, o bolinho caseiro que você sabe
fazer, faz um folderzinho, coloca debaixo da porta dos vizinhos. A minha vizinha do lado, eu comprei um bolo da confraternização da nossa empresa, a sobremesa com ela, porque eu vi ela saindo no elevador levando um bolo e a gente perguntou: o que você faz? Eu faço doce. Cadê o Instagram? Cadê o contato? E aí, no outro dia, estava embaixo da minha porta um folderzinho. Então, assim, divulga, fala para os vizinhos. Como eu falei antes, a renda extra, ela não nasce de quem é grande, fazendo grandes publicidades. Ela nasce no seu círculo de amizade, nos lugares onde você frequenta, né, com quem você está ali ao redor. Então, tem um produtinho, um cosméticozinho na bolsa, tem um docinho na bolsa para vender. Eu fui essa criança que, desde a escola, eu sempre tinha alguma coisa para vender. Eu vendia pulseirinha na escola. Empreendedorismo na veia mesmo, né? Eu era essa criança. Então, assim, de cupcake a pulseira, toda semana eu tinha um produto novo na minha escola. Fora que cantava para ganhar dinheiro, né? Cantei também. Então, assim, porque assim, eu não sei você que tá aí, não sei você, claro, mas eu gosto de um negócio chamado dinheiro. A gente precisa, né? Eu queria não ter que gostar dele, mas a gente precisa. A gente gosta do que ele proporciona, não é mesmo? Então, assim, fazer... E dinheiro é algo muito saudável, muito... próspero, é algo muito natural e que às vezes as pessoas têm uma coisa assim com o dinheiro. E é legal assim pela recompensa do seu esforço. Sim. Não é? Sim. Você saber que você está sendo recompensado, está sendo valorizado pelo esforço que você está fazendo. Isso. E o que você compra com esse dinheiro, né? O que você pode proporcionar não só para você, mas como para os seus, né? Eu vim desse lugar onde eu busquei o empreendedorismo porque eu queria ter uma vida bacana e eu queria que o meu filho também tivesse uma vida boa. Eu fui mãe muito cedo, né? Eu fui mãe aos 16 anos, então eu queria que ele tivesse o que eu tive e o que eu não tive, assim. E empreender é isso, a renda extra, o que vem extra do que já está combinado, é para isso, é para você viver experiências com a sua família, é para você poder trocar a geladeira, é para você poder fazer uma reforminha na sua casa. Então, a vontade, essa possibilidade de fazer uma renda extra e ter uma graninha a mais, é para isso, é para realizar sonho. É isso, realizações, sair daquela vida limitada, né? É isso. Juliana, a gente tem 3 minutinhos, só queria que você falasse um pouquinho sobre divulgação. Eu acho que o boca a boca ainda é a melhor mídia, né? Como você disse, tem ali na tua boca, na sua bolsa, alguma coisa que você vende. Ali mesmo você já faz a divulgação, você já oferece, você já mostra o seu produto, os seus serviços, né? É isso mesmo. Mas você mesma falou, né? Viu a vizinha saindo com um bolo e aí perguntou para ela, e o Instagram? É importante você divulgar nas redes sociais? É um super canal de divulgação hoje em dia? É prático, é de graça, né? Não paga para fazer e te coloca no mundo, sim, te coloca em lugares que você nem sabia que ia chegar. Foi através do Instagram que eu fui convidada para estar aqui, né? Então, assim, quando você... Sabe, eu escutei isso uma vez de uma pessoa e quando você tem um talento e você não usa e não comunica, não mostra para as pessoas sobre esse talento, é como se você estivesse negando o dom que Deus te deu, né? Então, quando você não mostra para as pessoas o talento que você tem, é como se você estivesse negando aquela dádiva, aquele dom que Deus te deu. Então, usa isso a seu favor, mas não adianta ser se você não parecer, se as pessoas não saberem que você é. Então, usa o Instagram, o WhatsApp, o status, usa o que você tem, o panfletinho que você rodou, nem que seja na impressorinha da sua casa, sabe? Para botar debaixo da porta do vizinho, mas comunique, né, o dom que Deus te deu. Se o teu dom é fazer um brigadeiro bem feito, né, se é isso que a sua família valoriza e reconhece e quando prova diz assim, não tem brigadeiro igual o da minha mãe, é o brigadeiro que é seu dom.
se você sabe, estudou para ajudar as pessoas a fazerem exercício, ou emagrecer, ou enfim, ou se recuperar de uma lesão, né? É esse o seu dom. Eu, além de saber vender, eu sei que eu sou boa em ensinar. Mas se eu fico quieta e eu não mostro isso, eu não falo isso para as pessoas, eu não tô usando direito o dom que Deus me deu, entendeu? Então usa esse dom, mostra pro mundo o que você sabe fazer. É isso aí, receba e use e mostre. Amém! Obrigada, Uliana, por tudo que você trouxe aqui pra gente hoje. Você que está em casa pode conhecer muito mais do trabalho dela, adquirir o livro, pode pegar muito mais dicas. Lá no Instagram, gente, acesse e siga @UlianaFerreira. @UlianaFerreira, como tá aparecendo aí na sua tela. Tô esperando vocês, hein? Beijo, obrigada, Clara. Beijo, eu que agradeço e até a próxima. Até. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando sobre quebra de ciclos emocionais na família, o que é muito importante. Gente, você não pode perder, hein? Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa agora para um bate-papo sobre quebra de ciclos emocionais na família. Quem está aqui para trazer todas as dicas para a gente, né, para esse bate-papo importante que nós vamos ter agora, é a Thelma Nascimento, educadora parental, formada em Ciências Biológicas e da Saúde e em Assistência Social com especializações em Saúde Mental e Neurociência. Tive que trazer o currículo completo. Bem-vinda, Thelma. Obrigada. Muito importante a gente falar sobre esse assunto, mas talvez a pessoa em casa fale o que exatamente isso significa. Vamos começar explicando, então, o que é quebrar ciclos emocionais. É a gente perceber os traumas e os comportamentos que nós temos que a gente não quer passar para frente para as nossas crianças. Então, a gente olha para nós para quebrar esses ciclos e não continuá-los. Inclusive, eu vi um vídeo esses dias e eu pedi para a produção baixar para a gente, porque ilustra muito tudo isso que a gente está falando aqui. Então, vou pedir para o nosso diretor, por favor, já colocar esse vídeo no ar, que é um vídeo que a gente tirou do Instagram, do perfil @lueTudoMais, que ilustra, então, esse conceito. Não é bacana? Lindo. Né? Então, veio lá da bisavó, que tinha um peso, passou para a avó, né? Para a filha dela, no caso, ali que seria a avó, né? Nessa construção familiar. Esse peso passou para aquela avó, que passou para a filha, né? E aí, que no caso seria a mãe. E ali a mãe falou, não, vou quebrar esse ciclo. Em vez de passar esse peso para minha filha, eu vou dar para ela uma coroa. Ou seja, tudo aquilo que eu não tive na minha vida, minha filha vai ter. É isso, exatamente, Thelma? Quebrar o ciclo. É muito bacana, né? E como é que a gente faz isso, né? Porque é complicado, né? A gente traz os nossos traumas e a gente repete aquilo que a gente viu, principalmente na nossa infância. Sim, porque é o que nós aprendemos. Então, a gente vive muito mais no piloto automático, né? Então, o que a gente aprendeu é mais natural para a gente, porque é o conhecido. Tá. Então, a gente acaba perpetuando, passando isso para frente, a não ser que a gente comece a olhar para dentro, que não é uma coisa fácil, mas a gente precisa ter essa percepção, olhar para dentro, se entender, para poder quebrar esse ciclo mesmo, parar de fazer dessa forma e fazer diferente como a gente quer com as nossas crianças. Mas eu já ouvi assim também, hoje em dia, nessa geração atual, muitos pais querem quebrar o ciclo e acabam sendo muito permissivos, né? Deixando que os filhos façam tudo o que eles queiram, são pais que mimam demais as crianças,
como é que a gente encontra um equilíbrio para não também chegar nesse ponto, continuar tendo autoridade, mas não levando essas coisas ruins, né, esses ciclos emocionais negativos para os nossos filhos? Sim, essa é a parte mais difícil, né, filho? Essa é uma das partes mais difíceis, porque o que está acontecendo agora com a gente? A gente está percebendo que os ciclos de antigamente, os mais tradicionais, não estão mais funcionando nos dias de hoje, mas a gente não está tendo uma direção do que fazer. Sim. Então a gente já sabe o que não fazer, mas está difícil a gente saber, bom, mas então o que eu faço? Porque tudo que é demais é ruim, né, Thelma? Por mais que a gente queira oferecer o melhor do melhor do melhor para os nossos filhos, se for demais, é ruim também. Depende do quê, mas sim. A gente precisa encontrar esse caminho do meio. A gente não pode nem ser tão, né, violento, e violento nas palavras, não só a violência física, mas, né, não tão... Agressivo, autoritário. Agressivo, isso. Né? Mas também a gente não pode largar nossas crianças para fazer tudo o que elas querem. Sim. As crianças precisam de limites, E gente precisa de direção, a gente precisa ensinar o que é certo e o que é errado. Então, nós precisamos aprender, porque não aprendemos. Sim. E é assim que a gente vai. Não aprendemos. E acho que a grande questão é que muitos dos adultos atuais na infância não tinham voz, não tinham abertura para falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos. E aí você escreveu um livro sobre isso, não é, Thelma? Sim. Me escuta, porque toda criança merece ser escutada, inclusive a que vive dentro de você. Esse aqui é o seu livro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você falou traz muito aquela frase que antigamente se falava, que a criança tinha que ser vista e não ouvida, né? E também passamos por muitas gerações que acreditavam que a gente precisava engolir as emoções, não demonstrar. Sim. Para ser forte, a gente tem que estar sempre assim. Engole o choro. Exatamente, engole o choro. E percebemos que isso não faz muito bem para a nossa saúde mental. Então, eu trouxe isso porque as crianças são a base do meu trabalho, né? A minha missão, o que eu mais quero conseguir é trazer um mundo melhor para as crianças, porque assim as crianças vão crescer e fazer um mundo melhor. Então, o meu trabalho é através dos adultos. E um dia eu estava andando e veio na minha cabeça. Eu já vi livros escritos por adultos, por adultos, para crianças, mas eu nunca vi um livro escrito pelas crianças para os adultos ouvi-las. E eu pesquisei e não encontrei, eu falei, então eu vou escrever esse livro. Muito bacana, parabéns pelo seu trabalho, eu tenho Obrigada. certeza que tem ajudado muita gente, não por acaso é best-seller, né? Então realmente tem ajudado muita gente esse livro aqui. Me escuta, é uma pergunta, me escuta, por quê? Porque é sobre aquela criança do seu passado, né? Aquela sua criança interior também, né? Esse livro é para ser lido 2 vezes, pelo menos. A primeira vez pensando na nossa criança interior. Porque se a gente não curar a nossa criança e entender e escutar essa criança, a gente não vai conseguir escutar a nossa criança. Para quebrar o ciclo, na verdade, né? Para quebrar esse ciclo, a gente precisa se tratar como mãe? Com certeza. Com certeza. Como mãe, como pai, né? Porque a criança, ela é um espelho. Ela mostra pra gente exatamente aquilo que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Então, quanto mais a criança engatilha você, mais você sente aquela raiva ou descontrole, é a criança mostrando o que você precisa olhar dentro de você. Olha, gente, importante, né? Vou deixar aqui o nosso telefone para que você participe do nosso programa 3337-5886 DDD 11. Esse é o número do nosso WhatsApp aparecendo aí na sua tela. Por acaso você tem alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida com a Thelma que está aqui com a gente agora, você pode entrar em contato com a sua pergunta, com os seus relatos sobre esse tema, justamente participando aqui do nosso programa. É sempre uma honra contar com a sua participação.
Como é que os pais, então, podem realmente começar a quebrar esses ciclos na prática? Além do tratamento, além de se tratar, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu acho que eu tô bem, eu não tenho nenhum trauma emocional que eu esteja passando para o meu filho, mas eu acho que eu preciso melhorar algumas coisas. O que a gente pode começar a fazer, Thelma, na prática ali, de pouquinho em pouquinho, para realmente chegar nesses bons resultados de quebra de ciclos? O caminho não é fácil, mas é simples. E essa questão do trauma, muita gente acredita que o trauma é você passar por coisas, né, violência que você vê, passar por guerra, passar por essas coisas mais fortes, mas um trauma não necessariamente é tão grande assim. A gente pode ter um trauma porque não fomos escutados quando éramos pequenos. Isso já deixa uma marca. Então, a gente pode nem ter noção de que realmente a gente tem traumas. Mas o caminho é simples. Eu falo duas coisas que a gente precisa ter: curiosidade e escuta. E eu vou adicionar aqui o pausa no começo. Porque quando a nossa criança, por exemplo, tem um comportamento desafiador, normalmente a gente já rebate na hora. Então, a criança está no meio do shopping gritando. Na hora, a gente quer que pare. Então, a gente obriga ou fala que vai comprar alguma coisa se parar, né? Tem essas coisas. Primeiro, pausa. Sente o que você está sentindo naquele momento. Respira e aí pergunta para a criança. O que você está sentindo? Por que você está assim? O que aconteceu? Então, é a curiosidade. Pausar, ter essa curiosidade e, então, escutar a criança de verdade. Porque, às vezes, pode ser só que ela está com fome. Às vezes, ela está com sono. E tudo bem, a criança pode sentir o que ela está sentindo. Afinal, o sentimento só vai acabar se a gente passar por ele. Então, muitas vezes, o que acontece é a gente pausa, escuta a criança e aí ela para aquele comportamento mais rápido do que você tentando fazer daquelas formas mais comuns. E se for birra, como é que a gente distingue? A birra é exatamente a criança querendo comunicar alguma coisa. É mesmo? Adulto também faz birra. Né? Então, assim, quando acaba a luz, a gente faz uma birra. Quando a gente está com fome, todo mundo fica bravo quando está com fome. E tem gente que realmente fica bravo de verdade e faz birra. São comportamentos que mostram uma comunicação. E nós, como adultos, temos que escutar e entender, porque às vezes a criança não tem o conhecimento e as palavras para explicar o que é que está acontecendo. Às vezes nem ela está entendendo, dependendo da idade. Então, nós precisamos ter esse olhar para entender, porque birra é comunicação. Mas às vezes a pessoa está aqui acompanhando a gente, né, ouvindo tudo isso, e ela fala assim, não, aqui na minha casa não tem nada disso. Ciclos emocionais levados de geração para geração? Não, aqui em casa não tem nada disso. Como é que a gente consegue perceber? Quais são os sinais? Podem ser vários sinais, depende muito das pessoas, depende muito de quais sinais. Mas só de fazer essa pausa antes de já reagir, a gente já consegue começar a observar e ver que, na verdade, temos. E precisamos entender como nós lidamos com essas emoções que aparecem, porque somos seres humanos, nós temos emoções. A gente precisa entender como a gente reage, porque as crianças aprendem vendo. Então, se você aprende, o seu normal é a criança faz alguma coisa, quebra um copo, e você já fica brava, a criança vai aprender isso. Isso já é uma comunicação, isso já é uma emoção que você está demonstrando. Então, se você pausar, entender, eu estou me sentindo assim, porque nem a gente sabe, né? Sim. Não temos essa inteligência emocional. Por isso que eu tô falando. Às vezes a pessoa está assistindo, ela fala, não, aqui em casa não tem nada disso, né? Ou até eu mesma, de repente, não, lá na minha casa não tem nada disso. Mas se você para observar os sinais, né, que a especialista está aqui trazendo pra gente, a gente fala, poxa, acho que eu tenho esse tipo de reação de vez em quando. E não ter uma reação, na verdade, é uma reação. É você estar engolindo esses sentimentos. É você provavelmente aprendeu que você não pode demonstrar.
Principalmente aquelas emoções que são mais desconfortáveis, né? Tristeza, raiva, frustração, né? É exatamente isso. Thelma, a gente tem perguntinha de telespectador sobre esse tema. Vou pedir para colocar a primeira pergunta na tela, por favor, diretor. Olha lá, Thelma, Patrícia Nunes, de Recife, Pernambuco. Obrigada, Patrícia, pela participação. Beijo para todos aí. Ela diz, cresci ouvindo que criança não tem opinião. Como quebrar esse ciclo sem perder a autoridade como mãe? É exatamente aquele caminho do meio, né? Na verdade, as crianças têm muitas opiniões, sim. E no livro, eu entrevistei crianças de 4 a 18 anos. Eu já trabalho com isso, mas eu fiquei maravilhada escutando essas crianças e o quanto elas sabem. E a gente não tem a menor noção. Então, as crianças têm opinião, sim, desde coisas pequenas. Por exemplo, uma coisa simples é, tá frio lá fora, coloca a blusa. E é uma briga entre o adulto e a criança, porque a criança não quer colocar e o adulto quer que a criança coloque. A criança está com frio? Se ela sair lá fora e sentir frio, ela vai querer pôr a blusa. Então, é uma opinião. Mas aí depois que a gente cresce, a gente vê que as mães... Estavam certas. Elas sabem. As mães sabem. Tá um calorão, mas se a mãe falar, leva a blusa, vai esfriar. Leve a blusa. Se a mãe falar, vai chover, você fala, não, imagina, nem tem previsão de chuva aqui. Leve a mãe fala, leva o guarda-chuva, chove. Com certeza, isso é verdade. As mães sabem, não sei como, mas as mães sabem. Não é assim que funciona? Exatamente. Mas brincadeiras à parte, né? A gente tem que entender realmente que as pessoas são diferentes. Sim, exatamente. E nós precisamos, para quebrar o ciclo que ela perguntou, não perdendo a autoridade, perceber que a gente pode sim colocar limites, a gente pode sim dar direcionamento, falando de uma forma respeitosa. Eu não estou falando para ser aquele que a gente vê as brincadeiras na TV de ai, filhinho, por favor, não coloque o dedo na tomada. Não é isso. É uma questão de falar que nem você falaria com outro adulto, que você falaria com um amigo seu. É uma questão de falar respeitosamente. Você coloca limites e assim você não perde a sua autoridade, porque a sua criança não entra no luta ou fuga, que é o medo, e aí ela vai conseguir aprender. É isso aí. Muito bem. Mais uma perguntinha na tela, por favor. Temos agora a pergunta do Fernando Rocha, de Porto Velho. Obrigada pela participação. Ele diz, meu pai era muito ausente emocionalmente. Eu tenho medo de repetir isso. Como perceber esses padrões antes que eles se repitam? Ainda não tenho filhos, mas pretendo ter. Maravilhoso começar esse trabalho antes mesmo de ter filhos. Eu diria para todo mundo fazer isso. É muita observação de si mesmo, dos padrões de qualquer coisa que você vai fazer, que você começa a sentir, é parar. Escrita é uma coisa maravilhosa para fazer, porque quando a gente escreve, a gente consegue racionalizar. Sim. Quando a gente está só vivendo ali, a gente está mais no emocional. Isso é natural do nosso cérebro. Na hora de escrever, a gente consegue organizar, ler e entender melhor. Então, a escrita também é muito poderosa para perceber esses padrões. E a querer também quebrar esse ciclo, né? Porque Com a gente certeza. ouve muito isso. Ah, seu pai é assim, frio, porque ele também teve um pai frio. Ele também não teve carinho, então ele não sabe expressar carinho. Mas, poxa, será que ele não quer mudar? Exatamente. Né? Então, assim, é muito legal a pergunta do nosso telespectador, porque ele quer mudar. Então, Isso já só é o o fato maior dele passo. querer, ele já está muito à frente, não é verdade? Com certeza. Isso já mostra uma reflexão. E esse realmente é o passo mais difícil, que é começar, e é o primeiro passo que tem que ser dado. E, de repente, se ele entender que é necessário buscar um profissional, né, para ajudá-lo. Com certeza. Um psicólogo mesmo, né? Alguém para fazer uma terapia, Isso né? Um ajuda psicanalista. demais. Uma Porque pessoa que esse- possa ajudar mesmo a quebrar esse ciclo na mente até dele, né? Sim, o profissional dá esse direcionamento, como você observa, se observa. Thelma, a gente está chegando ao final do nosso bloco. Eu vou pedir para você deixar aquela mensagem para os nossos telespectadores para fechar esse tema. E eu olho para você. Por favor, pode falar aqui com os nossos telespectadores. Você merece ser escutado.
Você merece se escutar, se colocar em primeiro lugar, para então conseguir dar o melhor para suas crianças e escutá-las. É isso aí, gente. Vou deixar aqui o contato da Thelma Nascimento, que é educadora parental. O Instagram dela é o @AThelmaNascimento, é isso? Isso, Thelma com H. Thelma Nascimento, isso, como está escrito aí na sua tela, gente. A Thelma Nascimento, muito conteúdo lá a gente encontra também, muitas dicas sobre esse tema, certo? Sim. O que mais que a gente tem lá? Os livros, porque temos mais de um livro, mas lá você encontra o livro e pode me mandar mensagem, perguntar qualquer coisa, eu estou lá para ajudar. Perfeito. Obrigada, Thelma. Foi um prazer te Obrigada a conhecer você. e muito obrigada pelas dicas. Muito obrigada. Até a próxima. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando sobre peles sensíveis. Você tem pele sensível? Será que você consegue identificar? Sabe quais são os cuidados especiais que precisa ter com a sua pele? Nós vamos descobrir juntos já. Não sai daí, não. Já voltamos com o nosso programa. Bem-vindo ao nosso programa. Tá chegando aqui agora. Ótima tarde a você. É sempre uma alegria contar com a companhia, com a audiência de todos vocês. A partir de agora, vamos descobrir quais são os cuidados especiais que precisamos ter com pele sensível. É o seu caso? Ou será que de repente você ainda nem descobriu que tem a pele sensível? Vamos trazer agora todos os detalhes com a Fabi Pinelli, que é fisioterapeuta dermatofuncional, referência em tratamento de pele sensível, reativa, acne adulta e também rosácea. Tudo bem, Fabi? Bem-vinda ao nosso programa. Prazer, muito obrigada. E a gente tem aqui a Juliane Nascimento, que é a modelo que veio hoje, tudo bem? Empreendedora, jornalista, mas hoje está aqui de modelo, né? E por quê, Fabi? Ela tem pele sensível, é essa a ideia? Sim. A Juliane, ela tem a pele sensível, tanto que hoje a gente usa um demaquilante, a gente já percebe aqui um vermelhidão. Sim. Então, assim, a pele sensível, a gente já percebe no vermelhidão, na ardência, coceira. Então, são alguns indícios que a pele é sensível. Mas isso é um tipo de pele, essa sensibilidade, ela se desenvolve ao longo do tempo, ao longo dos anos, a pessoa não tinha e de repente ela passa a ter por algumas razões, em determinadas épocas do ano. Como Exatamente. é que funciona? Então, a pele, existem pessoas com pele sensível, que já nascem e têm a pele sensível desde criança, né? Então, tem alguns cuidados que a gente acaba, desde criança, tendo uma hidratação maior, produtos mais especiais para essas peles sensíveis. Mas, em específico, a mulher, ela pode desenvolver a pele sensível, principalmente pela parte hormonal. Então, mulheres no climatério, na menopausa, elas têm alterações hormonais, onde desenvolve a sensibilidade da pele. Até na gravidez, não? Também. Na gravidez, a gente tem muita alteração hormonal, então aparecem melasmas, que são manchas, aparece acne, sensibilidade a produtos que, de repente, não tinha antes da gestação. Então, a gente tem essa alteração. Mulheres são muito propensas a essas alterações. O que não quer dizer que o homem não tenha. Tem também. Essa predisposição Tem também. Os homens também têm alterações hormonais, mas os homens, eles não têm essa queda e essa subida tão potencializada como as mulheres. Então, normalmente, os homens, eles mantêm um tipo de pele, né, durante a vida e acabam tendo alterações, às vezes, com o clima, com o tempo, com o ambiente de trabalho, com o estresse, né? Que o estresse também é um componente que afeta muito a pele. E o fazer barba? Também. Então, assim, o homem, ele desenvolve muita sensibilidade fazendo a barba. Então, o que acontece? A barba é um folículo, né? Então, Sim. Dependendo da forma como que ele faz a barba, pode entupir, né, esses canaizinhos, esses poros. E aí acaba desenvolvendo foliculite. Todo dia fazer a barba também é uma agressão para a pele. A Gillette acaba sendo uma agressão e acaba desenvolvendo a sensibilidade.
Então, tem muitos homens que não conseguem mais fazer a barba todos os dias. Então, alguns pacientes, eles acabam optando por epilação a laser, para poder dar um tempo ali para a pele poder dar uma respirada e poder descansar a pele. Isso mesmo. Uma vez desenvolvida essa sensibilidade da pele, tem como voltar atrás ou não tem mais jeito? Tem sim. Então, assim, depende muito de cada paciente, né? Tá. Então, eu sempre procuro falar que o tratamento é sempre muito individualizado, né? Então, cada um tem um tratamento de acordo com o seu diagnóstico. Então, por exemplo, a mulher que está passando por uma alteração hormonal. Então, a gente tem que sempre estar ali tratando de acordo com a ginecologista, né? O outro profissional, o endócrino, para poder conseguir ter uma taxa hormonal ali que não fique oscilando para a gente poder tratar a pele. Senão é um tratamento a gente fica multidisciplinar, exatamente, então, né? senão a gente não consegue chegar a um resultado bom, né? Mas o tratamento entra hidratação. Então, assim, por exemplo, a pele muito sensibilizada. Então, o que está causando a sensibilidade? A parte hormonal? Vamos junto com a médica, o médico, enfim, o profissional especializado. É uma paciente que utiliza muita maquiagem. Qual a maquiagem que ela está utilizando? Qual produto? É um dermocosmético para peles sensíveis? Ela está usando um demaquilante muito agressivo? Porque o ato de tirar a maquiagem, ele agride muito a pele, né? Então, assim, utilização de muito lencinho, né, demaquilante. O próprio algodão, ele é como se fosse uma esfoliação o tempo inteiro na pele. Então, o que eu aconselho, para quem tem pele sensível, tirar a maquiagem com aquele cleansing oil, que é um olhinho já próprio para tirar a maquiagem. Então, você passa sem ter aquele atrito na pele e lavar com água sempre fria, ele já dá uma amenizada. Né? Então, é um começo, assim. Então, evitar a demaquilagem já é um bom início. Ah, mas de repente, Fabi, a pessoa está aqui acompanhando a gente no nosso programa hoje, ela fala, não, mas eu não tenho pele sensível. O nosso programa hoje está falando com uma minoria, não é não, né? Não. Grande parte da população tem pele sensível ou vai desenvolver. Então, porque são várias as razões, várias as causas. Exatamente. Então, aquilo que a gente falou, o clima. Então, no frio, a gente desenvolve muita pele seca, né? Toma menos água. Então, que é importantíssimo para a pele. A minha pele já até descascou no frio. Exatamente. E eu não tenho pele sensível, mas no frio, exatamente, ela ficou então, ali assim, com uma no frio, a gente tem que tomar mais água, porque a gente não sente vontade de beber água, mas tem que tomar mais água, hidratar e mais hidratante para a pele, né? Para a pele poder ser mais preparada para poder depois vir o protetor e toda a maquiagem. Então, assim, hidratação profunda. Então, no frio, mais hidratação, né? Porque a gente não sente, não percebe. E no calor, também. Porque no calor, o que acontece? Muito sol, praia, né? E a gente acaba desidratando de tanto suor, enfim. Então, a gente tem que hidratar. Então, assim, são situações climáticas, mas que as duas têm que serem hidratadas de formas diferentes, mas tem que ser. É isso, e a verdade é que todo mundo precisa cuidar da pele, todo mundo, né? Todo mundo. Esse cuidado que começa de dentro para fora, como você disse, né? De dentro pra então fora. É hidratação com muita água, Exatamente, sempre o ano sempre. todo, viu, gente? O ano todo. É o ano todo com muita água. A alimentação também influencia? Muito, muito. A alimentação influencia muito. Até os antigos sempre falavam para as meninas: ai, tá na TPM, tá comendo chocolate. Por quê? Porque é muito gorduroso, né? Então acaba refletindo na pele. Então, muita gordura, muito sal, né? O sal retém a água. Então, assim, a alimentação sempre balanceada. Quanto mais balanceada, mais a pele vai ficar ok. Então, é tudo de dentro para fora. Alimentos da terra, né, gente? Exatamente. Exercício físico. Exercício físico. Bom sono. Sono é essencial. É o que eu falo. Dormir bem, comer bem, né? E o menos estresse possível, né? É isso. Que faz com que... E beber muita água. É o que faz a nossa pele ficar viçosa.
É isso, mas hoje nós temos muitos produtos também que colaboram, né? Muitos. Procedimentos estéticos. Quando a pessoa ela já está nessa situação com a pele sensibilizada, às vezes já até com algum machucado, né? Descascando, precisa de terapias especiais, que é a sua especialidade, né? Exatamente. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho desses cuidados diários. Eu vi que você trouxe ali alguns produtos para mostrar pra gente, falar um pouquinho desses cuidados diários e também falasse já dessas terapias especiais que de repente a gente nem precisa estar com a pele sensibilizada, mas é importante fazer para prevenir. Para prevenir. O que a gente faz muito para prevenção ali dessa parte sensível mesmo, ou paciente com pele sensível, ou também aqueles que nem sabem que tem a pele sensível, sempre começar com uma boa limpeza de pele. Então, assim, sempre começar com o básico. Então, limpeza de pele, né? Limpar, desobstruir poros, toda essa parte. Aí a gente entrar com alguns peelings, tem peelings que não são agressivos, que podem ser feitos no verão também. Até para quem tem pele sensível? Até para quem tem pele sensível, são ácidos mais fracos, que não vão causar sensibilidade. Então a gente começa por essas coisas mais simples. Mas a doutora Fabi falou que pode usar ácido, não é qualquer ácido, não, né, é doutora? qualquer ácido. Tem que tomar cuidado quando a gente fala de ácido. Exatamente, por isso sempre ir num profissional especializado, que vai saber qual o tipo de ácido que é ideal para a sua pele, né? E tem gente que fala, eu fiz um ácido, mas eu tive uma reação. Às vezes podia ter em outra situação feito e não ter tido reação. E por aquele monte de problemas que eu acabei de falar, inclusive alterações hormonais, naquele momento ele vai ter uma reação na pele. Então, assim, sempre procurar um profissional especializado. Não sair procurando e colocando qualquer coisa no seu rosto, porque você não é igual a outra pessoa, mesmo achando que parece o mesmo tipo de pele. Mostra pra gente o que você trouxe. Aqui eu trouxe um creme de hidratação profunda. Eu trouxe um creme que ele pode ser usado tanto de dia, de noite e para todos os tipos de pele, porque ele é um hidratante profundo. A gente usa aquela K-Beauty, aquela hidratação que está super em alta agora, coreana, que você percebe na hora que você hidrata a pele. Então você não vai... pessoas que têm aquele vermelhidão, aquele ardor... Então, ele é um dermocosmético. Então, ele é muito provável não vai dar alergia, tá? Então, mas assim, isso vai de cada um. Tem gente que acaba desenvolvendo. Mas assim, é uma minoria, tá? Então, ele é um hidratante. Então, a textura dele... Você vai passar esse hidratante depois de fazer essa limpeza. Exatamente. Né? Então, só pra gente já falar, dá aqui uma rotininha de skincare então, pro nosso telespectador. Primeiro, sempre... demaquilar. Então, a mulher, principalmente, né, primeiro vai tirar a maquiagem. Então, eu aconselho sempre tirar até antes do banho, porque no banho acaba sendo quente e a água quente acaba deixando a pele mais sensível. Então, sempre demaquilar. Tem a pele sensível? Vamos passar um cleansing oil, que é um óleozinho que você vai passar no rosto e ele vai, com a própria mão, você vai tirando a maquiagem junto com a água. Nada de colocar uma esponja no rosto, né? Não, porque daí você vai estar esfoliando e deixando a pele mais sensível. Então, tirou toda a maquiagem, deixou a pele limpa, né? A gente usa tônico para dar uma... O tônico, ele vai agir como se fosse um equilíbrio para hidratar. Ele hidrata e deixa a pele não tão oleosa. Porque, assim, vai depender muito do tipo da pele da pessoa, né? Então, ele vai dar uma equilibrada ali na pele. E aí, sim, depois a gente entra com os hidratantes, tá? Nesse caso, é uma hidratação, eu trouxe um mais que para todos os tipos de pele, mas a gente tem que avaliar cada um para ver qual que é o melhor para aquele paciente. Então, hidrata a pele. Depois que hidratou, deixa um tempinho, ele já seca muito rápido. E aí a gente vai ter outros produtos. Então, esse aqui é para a pele toda. Depois a gente pode usar um da área dos olhos, né? Então, o skincare, ele é muito... Varia muito de cada pessoa. Cada um tem um tipo de... Como que eu vou dizer? Um processo ali que a pessoa cria, né? Uma rotina que ela cria. Mas para as mulheres, principalmente aqui, a gente estava até falando de mãe, de correria, o mais básico. Então, higiene da pele, um tônico, uma hidratação,
Protetor solar. Exatamente. Hidratação. Aí eu gosto sempre de usar um primer, porque a gente gosta muito de maquiagem. Então ele já dá um glow ali na pele também. E também tem uma função hidratante. E depois, sempre o protetor. O protetor solar antes da maquiagem. Então, assim, a minha vida é corrida, eu não tenho tempo de passar protetor, depois maquiagem. Utiliza a maquiagem, aqueles protetores com cor. Tá. Pronto, ele já tá protegendo e maquiando. Ao mesmo tempo. O protetor com cor, ele é o único que protege da luz artificial. Então, por exemplo, eu trabalho em casa, home office, mas eu não gosto de me maquiar. Eu passo só o protetor sem cor. Errado, porque o protetor sem cor, ele não pega a luz artificial. Olha, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Não pega. Então, o que acontece? A pessoa começa a ter manchas, ter outras, aparecer melasmas. Mas eu não saio sem protetor. Eu uso protetor até dentro de casa, mas sem a cor. Porque a cor é que vai proteger da luz. Então, quer dizer, pra gente que trabalha aqui na televisão, no estúdio, com Exatamente. esse monte de luz aqui no estúdio, Se não o tiver pessoal em casa não cor, vê, mas quem tá aqui, a gente tem um monte de luzes aqui iluminando o nosso estúdio, Exatamente. né? Eu preciso do protetor com cor. Não adianta eu passar Cor. o protetor solar depois da maquiagem. Não, Eu preciso do protetor com cor. Com cor. Olha. A não ser que você vai ficar só dentro do estúdio, aí você pode passar só a maquiagem, não precisa nem do protetor. Porque dentro de um lugar fechado, a cor é que protege. Mas como a gente tá aqui, eu vou comer um negócio na rua, então vai acabar tendo contato externo com o sol, então passar o protetor sem cor e a maquiagem. Ou usar o protetor com cor direto, que eu já acho que facilita já meio caminho aí da vida, corrida. E você vai nos ensinar como aplicar também, Fabi, Sim, essa ideia? sim, Então sim. vamos lá. Então aqui, no caso, a Juliane, ela já tá demaquilada e com o rosto limpo, tá? Então, um skincare mais rápido sempre a gente hidrata. Mas eu não sei qual é o tipo de hidratante que eu tenho que usar. Você disse, esse seria para todos os tipos de pele. Esse é o mais genérico, né? Mas é importante a gente visitar um especialista para entender o nosso tipo de pele, quais são os melhores produtos. Exatamente, porque cada pessoa tem um tipo de pele, Tá. né? Às vezes a pessoa tem o que a gente recebe muito é paciente que tem a pele oleosa e não quer hidratar a pele, porque fala, a minha pele é muito oleosa. Vai se eu ficar passar, mais. Mas é o contrário, a pele oleosa, ela precisa muito de hidratação. Na verdade, é uma das peles que mais precisa ser hidratada, mas com o produto correto. Tá. Então, assim, não precisa encharcar a pele de produto, é saber espalhar. Né? É importante a a gente ler rótulo. Olha, é importante para ver se você tem alguma sensibilidade, porque às vezes a gente já sabe se tem alguma sensibilidade ou não. Algum ingrediente especial ali, principalmente específico. se você for comprar sem orientação. Então tem que tomar cuidado, Tá. né? Principalmente com o que, assim? Então, que pode ser muito produtos, agressivo para pele sensível. Tomar cuidado com rótulos com muitos itens. Quantos mais itens tiverem no rótulo, ele é muito misturado. Aí você nem vai saber o que pode estar te causando alergia. Então, assim, não dá para falar um produto específico. Cada um pode ter alergia de alguma coisa. Tá. Ou sensibilidade de algum tipo de produto. Mas tomar cuidado com rótulos muito grandes. A gente fala assim, nossa, eu comprei esse produto porque ele tem muitos componentes, vai ser bom para minha pele. Só que Contrário, contrário, né? Tem que tomar cuidado, porque a gente nem sabe o que pode estar te levando a sensibilidade, alergia, enfim. E a gente vê, né, gente, que a Fabi, ela passa o hidratante com uma delicadeza, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque eu não passo com toda essa delicadeza não, viu? Quanto mais delicado a gente passar, menos a gente vai agredir a pele. Então, assim, para as mulheres que gostam do truquezinho, né, sempre Puxando para cima para poder já fazer uma massagem, como se fosse uma drenagem mesmo no rosto aqui. É que a Ju aqui no caso ela não tem bolsa, olheira, mas isso a gente drenando aqui com, né, um creme mais específico para a área dos olhos,
é importante a gente dar batidinhas, isso é muito legal para o produto penetrar. Que nem aqui, ele já penetrou, o vermelhidão ele já diminuiu, Sim. porque ele já começa a receber a hidratação. E o que a gente gosta de passar antes do protetor é um primer, tá? Então, o primer, esse primer, por exemplo, ele tem uma corzinha, mas na hora que você passa, ele não fica com cor, mas ele dá um brilho. Então, é um segredinho aí pra gente ter um brilho na pele. É o então, primer do Glow. Do Glow, exatamente. Então, é muito legal, mesmo mulher, homem, quem for, não vai ficar com a pele maquiada. E vai ficar com a pele mais viçosa, mais brilhante e também tem um efeito hidratante. É isso aí, gente. Eu tenho 1 minutinho só para encerrar o programa. Eu vou deixar aqui já todos os contatos das meninas da Fabi Pinelli, fisioterapeuta dermatofuncional, que é referência, gente, em tratamento para peles sensíveis. O Instagram dela é o @espazio, com S mudo no começo, Z depois, espazio, _ Pinelli, com 2 L's, como você tá vendo aí na sua tela, ó. Espazio, _ Pinelli. Tem o WhatsApp também, DDD 11, número 991423132, 991423132. E tem também o Insta da Juliane, que é empreendedora e também jornalista. Vou deixar aqui para vocês também poderem conhecer mais do trabalho dela, que é o @JulianeCR_Nascimento. Juliane CR Nascimento. Infelizmente, obrigada. A gente tem que encerrar. Muito obrigada, foi um prazer te receber. Prazer Obrigada todo pelas meu. dicas. Obrigada, Ju. Obrigada pela participação. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Eu aprendi demais. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido também com a gente, com as nossas convidadas do dia. Siga sempre a gente nas redes sociais. Esteja aqui com a gente, porque é sempre uma honra receber vocês. Ótima tarde, Deus abençoe seu dia. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau, gente.